O Internacional confirmou a pior notícia possível e mais uma lesão de um zagueiro do seu elenco. A gente traz detalhes da lista de relacionados do Colorado, porque um garoto de 20 anos estará fazendo a sua primeira aparição no elenco profissional do Inter. E é um jogador que vem dando o que falar nas categorias de base do Colorado. Tem retorno importante também ao time do técnico Roger Machado. Será que ele vai ser titular? A gente traz todos os detalhes sobre o time do Inter para esta partida e também a meta que foi batida pelo clube nos últimos dias. Mas ainda assim, mais jogadores podem deixar o Internacional. E eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz todos os detalhes que você precisa saber sobre o jogo de logo mais no Beira-Rio contra o Vitória da Bahia. Tem detalhes importantes na lista de relacionados, lesão confirmada em mais um zagueiro, jogador voltando, será que ele vai para o time titular? E tem garoto da base que pode fazer a sua estreia. O Beira-Rio deve estar lotado. A gente também fala sobre isso e sobre essa meta que o Inter bateu, mas mais jogadores podem e devem ser vendidos até o final do ano. Antes, não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar uma free bet de 20% do teu primeiro depósito. E não te esquece, o site é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rapaziada, há poucos minutos mesmo, o Inter divulgou oficialmente a sua lista de relacionados para o jogo de logo mais 18h30 no estádio Beira-Rio contra o Vitória da Bahia. O Inter que vem de um momento muito bom, já são 6 partidas sem saber o que é uma derrota, 5 vitórias e um empate, uma sequência muito positiva e 2 jogos agora que foram no estado de São Paulo, fora de casa, e que o Inter venceu 1-3-1 e deu um baile no São Paulo dentro do Morumbi, e um empate que pelo jogo talvez tenha tido um pouco de frustração porque o Inter tinha muitas condições de vencer, mas ainda assim a gente está falando de 4 em 6 pontos lá no estado de São Paulo, jogando fora de casa. Bom, para o jogo de hoje, tá? O Internacional confirmou algumas situações. Para essa partida, o Inter tem 3 desfalques. O Gabriel Mercado, que teve uma lesão no cruzado anterior do joelho, vai fazer a sua cirurgia nos próximos dias. O Luca, que está recuperado de bursite no joelho, mas está num período de retreinamento. E por último, o Agustín Rogel, zagueiro uruguaio que estava substituindo o Gabriel Mercado na última rodada contra o Bragantino e que teve uma lesão confirmada na posterior da coxa esquerda. O que se estima no bastidor é pelo menos 10, 15 dias de recuperação, mas o Inter não confirma esse prazo e não confirmou nenhum prazo, aliás, para a recuperação do zagueiro uruguaio. Além desses 3 desfalques, tem um jogador que não veste mais a camisa do Inter, que é o Igor Gomes. O Igor Gomes está vendido para o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes. Inclusive, o próximo assunto que eu vou falar aqui nesse vídeo tem a ver com essa venda do Igor Gomes, mas ele não veste mais a camiseta do Internacional. Tem novidades também, tá? Na lista de relacionados. O Bruno Tabata, recuperado de lesão no adutor da coxa esquerda, tá voltando, já estava treinando durante a semana e a gente falou da grande possibilidade dele estar à disposição do Roger Machado. E aí fica uma dúvida, porque tem 3 jogadores ali no meio de campo para, quem sabe aí a possibilidade de sair para o Bruno Tabata entrar, né? Tem o Wesley de um lado, o Gabriel Carvalho do outro, o Alan Patrick centralizado. O Bruno Tabata estava jogando ali por aquela beirada direita e o Gabriel Carvalho jogando na do Alan Patrick centralizado, porque o Alan Patrick teve a lesão, estava voltando da lesão ainda, não estava ainda se encontrando, mas agora o Alan Patrick, ao que tudo indica, voltou a ser aquele Alan Patrick que a gente conhece. Então fica essa dúvida se o Tabata vai entrar, se sim, aonde. Aliás, tu acha que o Tabata tem que ser titular já no time do Inter de novo? Deixa aqui tua opinião nos comentários. E a outra novidade é o garoto Vitor Gabriel. Nessa nhaca que o Inter tá, o Mercado e o Rogel no DM, o Igor Gomes vendido, o Inter não tem muitos zagueiros de origem. Só tem o Vitão e o Cleiton Sampaio, os dois que devem ser titulares hoje. E tem o Fernando que pode jogar por ali. Por conta disso, o Roger relacionou o garoto da base Vitor Gabriel, que veio junto ao Sport, tá, em abril desse ano, por empréstimo. Ele tem um contrato até janeiro agora de 2025, é um garoto de 20 anos, nascido no dia 28 de abril de 2004, ele é natural de Tum Tum, no Maranhão, estava jogando no Sport Recife,
como lateral esquerdo, e se destacando como lateral esquerdo, foi até convocado para a seleção de base do Brasil. Chegou à base do Inter como lateral esquerdo, tá? E começou a ganhar algumas oportunidades como zagueiro, porque ele tem imposição física, já tinha jogado como zagueiro, tá? Ele é zagueiro de origem, mas no esporte estava atuando como lateral esquerdo e veio para a base do Inter como lateral esquerdo. Mas repito, é um zagueiro de origem, tá? Como lateral esquerdo estava jogando no esporte, veio pro Inter, começou aqui a ganhar oportunidades na posição de origem dele, que é como zagueiro. Conversei com algumas pessoas do clube que me relataram que ele tem uma boa bola aérea e construção, tem bola no pé também. Esse garoto, Vitor Gabriel, tem uma imposição física, não só a bola aérea, não é um cara lento, por isso até jogou já como lateral esquerdo boa parte dessa seu início de carreira, e ele tem melhorado, tá? Ele não tem um primor técnico nos duelos individuais, no 1 contra 1, e o relato que eu vi é que isso estava sendo lapidado dentro das categorias de base, e ele estava melhorando nesse aspecto. Bom, com essas novidades, desfalques, o provável Inter de Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Vitão e Cleiton Sampaio a dupla de zaga e o Bernabei na lateral esquerda, Fernando e Thiago Maia a dupla de volantes, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley e o Borré no comando de ataque. A dúvida aí como é que vai ficar essa situação do Tabata, se ele vai jogar ou não. Bom, o Internacional, gente, caso vença o Vitória hoje, o que é uma tendência no Beira-Rio, chegaria aos 45 pontos, tá? E aí passaria o Cruzeiro, o Bahia e o São Paulo. Porém, todos esses ainda jogam na rodada, tá? Todos esses ainda jogam na rodada. O São Paulo tem clássico contra o Corinthians às 4 horas da tarde no Morumbi. O Cruzeiro recebe o Vasco da Gama às 18h30 no Mineirão. E o Bahia recebe o Criciúma lá em Salvador, na Fonte Nova. Gente, quero falar agora de um assunto bem importante, tá? Porque a venda do Igor Gomes, que eu citei para o Shabab Bawali, faz com que o Inter chegue aos 135 milhões em venda de atletas, o que era uma meta orçamentária traçada no início deste ano, tá? Só que tem um grande ponto. O Inter passou dos 135 milhões, mas ainda assim deve efetuar venda de atletas até dezembro, tá? Isso ainda deve acontecer. Por quê? O Inter tinha, até a venda do Igor Gomes, 114 milhões arrecadados em venda de atletas. Faltariam aí 21 milhões. Só que o Inter recebeu 24 milhões e meio pela venda do Igor Gomes, 4 milhões e meio de dólares. O total do negócio é 5 milhões de dólares, o Inter ficou com 4 milhões e meio, dá 24 milhões e 400, 24 milhões e 500 arredondando. Ou seja, dá aí quase 139 milhões. Só que o Inter tem um prejuízo estimado de impacto da enchente no orçamento da temporada de 90 milhões. Ou seja, seria importante para o Internacional cobrir de alguma forma esses 90 milhões. É quase impossível, tá? O Inter não vai ganhar mais 90 milhões em venda de atletas, mas pode fazer vendas e chegar num valor, se não muito próximo, quem sabe ali, um pouco próximo da metade desses 90 milhões de reais de prejuízo e de impacto da enchente no orçamento anual do Internacional. Então, assim, o Inter vai ter que vender mais do que esses 135 milhões, que era a meta orçamentária, só de venda de atletas, para tentar de alguma forma cobrir, nem que seja um pouco, o impacto aí das enchentes. A gente sabe que tem alguns jogadores que têm a possibilidade de sair em dezembro. O Vitão quase saiu no meio do ano, acabou não acontecendo. Existem outros jogadores aí que subiram da base para o profissional. Tem o Gustavo Prado, tem o próprio Gabriel Carvalho, que o Inter deve fazer e cuidar muito desse garoto para ser uma das maiores, se não a maior venda da história do clube. Tem o Alário, que a gente tem especulado há muito tempo que pode ser uma possibilidade de saída. Se o Inter conseguir lucrar alguma coisinha, seria melhor. Então o Inter vai gerir essa situação porque, sim, mais vendas podem acontecer até dezembro, tá certo? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.